Galera, já começa esse vídeo aqui com informação, tá legal? Por quê? Porque eu já tinha gravado meu vídeo, já tava até subindo, tava com título, descrição, tudo, e aí surgiu informação nova, que a gente, obviamente, vai ter que colocar aqui, porque é uma informação que tá todo mundo falando, né? A gente vai adicionar aqui mais um tema aqui no vídeo, talvez ele fique um pouquinho mais longo, eu peço desculpas a todos que eu tenho feito vídeos mais curtos, tá legal? Informação do Rodrigo Goulart, né? Lá da imprensa de Chapecó. Atacante Anselmo Ramon, centroavante, tem propostas para deixar a Chapecoense, e um dos destinos possíveis do atleta seria o Botafogo. Então o Botafogo estaria aí, talvez, cogitando contratar o atacante, um centroavante, Anselmo Ramon, aquele mesmo, né, que jogou no Cruzeiro lá por 2011, 2012, jogou no futebol chinês, estava na Chapecoense, fez o gol do título da Chapecoense na Série B do último ano, da última temporada, e foi o terceiro colocado, né? Se eu não me engano, não, foi o quarto colocado. Na verdade, empatado ali com outros dois jogadores, ele foi o terceiro colocado na artilharia da Série B do ano passado. Foram 10 gols em 34 partidas, tá legal? Até o momento, é isso que eu tenho a acrescentar de informações para vocês. Não sei o que eu acharia disso, sabe? Eu ainda acho que o Botafogo poderia buscar um cara, né, de mais peso. O problema é a situação do orçamento, certo? Mas eu já falei, né, cara? O Botafogo ele precisa de centroavante, independentemente de quem seja, né? E seja um cara que, né, cheire a gol, o Botafogo precisa. Não sei se o Anselmo Ramon é esse cara ideal, mas o Botafogo precisa. Fique aí com os próximos temas, pessoal. Salve, minha galerinha, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Vídeo extra, né, pra gente falar algumas coisas, pra soltar alguns esclarecimentos, né, pra falar sobre novidades, nem que não são nem tão novidades assim, mas pelo menos é um momento em que eu posso extravasar e vocês podem extravasar aqui nos comentários. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, também se não quiser se inscrever, não tem problema nenhum, rapaziada. Momentos aí que a gente está se aproximando da partida contra o ABC e momentos em que a gente talvez viva um mix aí de coisas que a gente está com boa expectativa, de coisas que a gente fica puto com a diretoria, com o treinador, enfim. Vamos lá. Antes de começar a falar sobre Matheus Nascimento, antes de começar a falar sobre Rafael Navarro, antes de falar sobre o assunto que vocês puderam acompanhar aí ao longo dos últimos momentos aí de apurações aí do Botafogo na tarde, né, que teve Marlone, Felipe Bastos, eu tô aqui para acalmar um pouco vocês. Caras, então, eu ontem fiz um vídeo, na verdade hoje, né, eu tô gravando aqui ainda hoje, é porque eu gravei na madrugada, né, eu fiz um vídeo de desabafo extremamente importante para mim, para vocês, que eu vi que muitos se sentiram extremamente representados, e até para quem não me conhece, porque eu acho que talvez se sinta da mesma maneira que eu me sinto, né, que eu me senti naquele momento, e ainda me sinto, mas naquele momento foi quando eu extravasei, certo? Eu obtive respostas, né, sobre esse vídeo, né, uma do ex-presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, né, que publicou um vídeo em resposta, até me citou, colocou lá Daniel Browne e tal, no Facebook, né, eles gostam muito de usar o Facebook. E aí teve o ex-vice-presidente de comunicação, Márcio Padilha, também respondendo, né? Isso daí é palpiteiro e tal, talvez eu seja, né? E aí o Carlos Eduardo Pereira, ele se defende, né, dizendo que eu fui desrespeitoso, que eu fui agressivo, né, que eu ofendi, né, tudo mais. Vocês estão aí, vocês podem ver o vídeo, né? Vocês podem ver que eu não xinguei ninguém, não ofendi ninguém diretamente, né? A única coisa que eu posso ter passado do ponto realmente, e ele tá certo, obviamente, em criticar, em dizer que foi deselegante, talvez eu tenha sido deselegante com os palavrões que eu gritei, né? E eu gritei, né, por extravasar, não diretamente a alguém, né? E aí eu talvez tenha sido deselegante com vocês, que são os meus espectadores, e me escutam aí indo pro trabalho, acordando de manhã, né? Ouvir um puta que pariu de manhã não é muito elegante. Mas eu acho que essa deselegância, né, com todo respeito à resposta, né, do ex-presidente do Botafogo, era muito necessária, certo? E aí ele foi lá e fez o dele, né, respondeu, né, que não teve adiantamento de receita, que aquilo era necessário, que o clube não tinha dinheiro nenhum, que ele tinha um elenco falido e aí montou o elenco para a Série B, tudo mais. Isso tudo aí, cara, a gente já sabe que ele está cansado de falar, só que o Carlos Eduardo Pereira é aquele cara que ele chega no dia seguinte, né, de algum acontecimento e tudo mais, só conta a vitória, né? Porra, eu fiz isso, do caralho, isso aqui, mas ele não conta as derrotas, né? Nunca contou, certo? Eu nunca vi ele fazendo uma autocríticazinha sequer, né, na vida dele, certo? E aí, ele não explica, né, como é que foi o planejamento para o futuro
né, quando o Botafogo não tivesse mais em mãos aquela cota de adiantamento, e aí você não poderia adiantar do outro ano, certo? Que aí ficaria muito cômodo, certo? Ah, mas ele não era mais o presidente, mas ele era o vice, né? Ele era o vice-geral do Mufarrege. E aí ele fala que não era mais com ele, mas na verdade esse discurso que me incomoda. Quando fica maneiro, a responsabilidade é minha. Quando foi ruim, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele rompeu, certo? Eu acho isso uma malandragem, né? Então que aí ele se explicou. Posso concordar, posso discordar, ele deu a explicação dele, né? Eu imaginei que ele fosse dar, porque ele acusa muitos golpes. Só que agora, o que eu achei engraçado, né, é o tom. Né? Como eu falei, o tom de deboche, o tom da soberba, o tom da eu sou muito superior a você, quem é você perto de mim? Né? Ele começa dizendo, Daniel Brown, que é um blogueiro aí, né? Eu sou um blogueiro, né? E com muito orgulho, né? Porque eu, formado em jornalismo há menos de 2 anos, com 24 anos de idade, tendo consolidado um canal para 53 mil pessoas, outro para 56 mil no Instagram, falando sobre Botafogo, e um de 80 mil no TikTok, falando sobre todos os assuntos do futebol, eu tenho muito orgulho de ser um blogueiro, porque eu construí a minha própria redação, sabe? Com muito esforço e com muito mérito próprio. E aí ele fala que se diz botafoguense, fala que eu me digo botafoguense, ou seja, se eu o critico, se eu falo que ele é nocivo para o Botafogo, eu me digo botafoguense, eu não sou botafoguense, sabe? E se para ser botafoguense precisar ser exatamente como esses caras são, né, numa bolha, porque eles realmente acham que o Botafogo tem apenas 1000 torcedores, né, que são aqueles 1000 votantes, que são aquela galera, né, a galera da Zona Sul, a galera do General Severiano, né, botafoguense para ele tem que ser filho, neto, bisneto de conselheiro, benemérito, fundador, é para isso que importa para esses caras, né. E aí, eu sinceramente, cara, talvez tenha muito orgulho de não ser um botafoguense como ele, né. Acho que ele pode ter uma história bacana de arquibancada, eu já vi ele muito falando do pai dele, né? Mas talvez eu não quisesse ser realmente um botafoguense que fala que é amador com orgulho, de um botafoguense que fala que que os amadores conduziram bem o Botafogo ao longo dos últimos anos com 1 bilhão de dívida, né? Talvez eu prefira ser um palpiteiro do que um cara que tenta ajudar, né? E que fala que a culpa do Botafogo estar nessa situação é da torcida, que é o que um ex-vice de comunicação do Botafogo falava. Talvez seja melhor, né, não ser um botafoguense como esses caras e só contar a vitória e nunca a derrota no momento que o Botafogo está no ostracismo, e esse cara fazia parte da última chapa que comandou o Botafogo. A primeira como presidente, a penúltima, e a última como vice-geral. Então ele fez parte dessa degradação, queira ele ou não. Simplesmente. E aí, cara, é isso. É a vida que segue, ele tem todo o direito de responder, né? Não foi ofensivo, não me xingou, nem nada, não fez isso, né? E é isso. Só isso que eu queria esclarecer para vocês aqui, que talvez nesses moldes eu prefira realmente ser um botafoguense diferente. Bom, agora falando do que de fato interessa, eu quero falar um pouquinho sobre Marlone e Felipe Bastos, né? Notícia dos meus amigos Matheus Medeiros do Info Botafogo, Wellington Arruda e Pedro Schilling do Plantão Info. Botafogo teve aí oferecidos ao seu departamento de futebol os jogadores Marlone e Felipe Bastos, né, que coincidentemente tem o mesmo empresário Carlos Leite, certo? Botafogo já tinha sondado uma situação do Marlone, acabou que ele não veio, aí veio o Felipe Ferreira e agora o Marlone foi oferecido de novo, e o que a gente soube é que o Botafogo estava analisando a situação do Marlone, né? E aí para analisar do Marlone não custa nada analisar do Felipe Bastos, certo? Eu acho que é inviável, é inacreditável, né? Eu acho que já cogitar isso é inacreditável. Do Marlone, você cogitar, eu não digo nem nada, mas agora não faz sentido nenhum. Porque o Botafogo já contratou o Felipe Ferreira, já contratou outros jogadores da mesma prateleira. Jogadores que realmente, né, não estão ali para serem os protagonistas da equipe. Então esses atletas, eles podem, eles têm a chance de performar e bem? Tem, claro que tem. Né? Mas agora, faz algum sentido contratá-los sendo que você já tem os coadjuvantes e o que falta é o protagonista, e você já tem muito pouco dinheiro para os protagonistas, que seriam jogadores de frente, jogador de criação, aí você vai contratar mais um cara para ser uma aposta para disputar a posição e que tem 50-50 ou até menos que isso, né? 60-40 de não performar, sei lá. Essa é a minha opinião. E Felipe Bastos eu nem comento, né? Com todo respeito ao atleta, tem uma história muito bonita de identificação com o Vasco, né? Mas
é um cara que ficou para trás e quando teve um bom momento da carreira lá em 2011, por exemplo, foi um cara nota 6 ali, né? Teve carreira na Europa, é bem verdade, jogando no Corinthians, mas não dá, né? Com todo respeito. A única qualidade dele é realmente chute de média e longa distância, mas nada, assim. Vamos lá. E a pessoa vai falar, ele é melhor que o Luiz Otávio, mas e aí? Né? Ele não é um cara barato, né? Nunca foi. Falando um pouquinho agora sobre o jogo, né? Lembrando, Botafogo e ABC, pré-jogo, escalações, tudo mais, isso tudo a gente vai fazer amanhã de manhã, tá legal? Nesse momento, né? E se você estiver vendo esse vídeo, né, já de manhã, talvez esse vídeo do pré-jogo já esteja disponível. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Rafael Navarro e sobre Matheus Nascimento, tá? Rafael Navarro sentiu a coxa, não viajou, né? O Botafogo não conta com o Rafael Navarro, o Matheus Babi foi embora. E aí, o que acontece? O Navarro, ele, pelo que parece, né, realmente, a notícia do Wellington Arruda trouxe, e eu também trouxe ela aqui, né, de que o Navarro, ele poderia aguentar o jogo, né, que não era problema. Eu acho que o próprio Navarro, ele tentou forçar, vamos dizer assim, tipo, tentar jogar, mesmo com dor, tentar jogar para não perder a oportunidade, um jogo de Copa do Brasil e tudo mais, mas acabou que não deu, né? Inclusive a gente tem que falar um pouquinho, porque tem muitos jogadores se machucando no Botafogo, mais uma vez, né? Aquela história que se repete. E aí, cara, a única opção de ataque, né, de fato, que o Botafogo vai ter como centroavante, se o Botafogo não improvisar, e eu espero que não improvise, Marcinho e Varley, não sei o que, tudo mais, espero que não, a gente tem Matheus Nascimento. Primeiro, sobre Rafael Navarro, né? A primeira situação que eu falo é a seguinte, é fatalidade, eu até vou concordar um pouco com a situação de que é fatalidade, não tem jeito, né, o Botafogo, mas as coisas não mudam, né, cara? O Depp lembrou isso muito bem lá em 2018, cara. O Botafogo foi jogar a Sul-Americana, né? O Botafogo esqueceu de inscrever mais zagueiros, e aí o Botafogo contra o Galo não podia escalar o Gabriel, porque pertencia ao Galo. O Botafogo não podia escalar o Canu, porque não estava inscrito, e não podia escalar o Ellerson, porque não estava inscrito. E aí, né, o Botafogo, ele, num determinado momento, o Carly foi expulso, né, e aí tinha só o Marcelo Benevenuto para jogar, né, aí teve que improvisar o Cícero na zaga naquele confronto, o Botafogo acabou perdendo e foi eliminado, né. Então parece que as coisas não mudam, o Botafogo ele nunca está, né, atento para um imprevisto, certo? Só que é bem verdade que o Babi foi vendido agora, né? Então, aí você entende até o argumento. Só que o que eu falo é o seguinte, cara, aí eu vou além, né? Matheus Nascimento pode ser a única esperança do Botafogo. E aí a galera fala, eu realmente acho que, tem que colocar o cara mesmo, né? Vamos com confiança. Se o cara também não for bem, cara, eu acho que acontece porque é um atleta de 17 anos e que tá performando ainda, que ainda vai jogar jogos de categorias de base, ainda vai rodar nessas categorias, ainda vai... ainda um atleta não pronto, né, para o profissional, isso é nítido, né? Ainda não está totalmente apto, né? Mas ele já poderia estar um pouquinho mais à vontade, ele já poderia estar com um ritmo um pouco melhor, ele já poderia estar mais pronto, sabe? Mais calejado. E aí por que ele não está? Porque Marcelo Chamusca, comissão técnica, departamento de futebol, Eduardo Freeland, decidiram não utilizar Matheus Nascimento nesse campeonato carioca, certo? O Botafogo deveria ter colocado ele para jogar de titular uma porrada de jogo nesse campeonato carioca. Nova Iguaçu, Madureira, Boa Vista, entre outros, certo? O Matheus Nascimento não só, né, ficou no banco, como em várias partidas ele nem entrou, né? A gente teve 4 jogos seguidos que o Matheus Nascimento não teve oportunidade de entrar em nenhum minuto, certo? O Matheus Nascimento entrou contra o Boa Vista ali faltando 15 minutos, contra o Resende faltando 20 minutos, contra o Bangu entrou faltando 10, contra o Madureira, né? Contra o Madureira não, contra a Portuguesa faltando 5, né? Aí o jogo agora contra o Volta Redonda ele só entrou porque o Navarro machucou. Então o atleta que estava tendo sequência em jogos de alta dificuldade para o nivelamento, né? O cara jogou contra o Grêmio, contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Sport na Série A da temporada passada. Mas contra Madureira, Nova Iguaçu, né, Bangu, ele não pôde jogar, não teve nenhuma partida como titular. Aí eu me lembro de uma live que eu fiz, vocês estão me acompanhando lá no TikTok, né, a gente tá chegando a 80 mil seguidores, lá a gente fala de tudo, né, e eu tava conversando com um colega meu sobre Corinthians, né, e o Corinthians, esse colega meu, ele me lembrou que o Wagner Mancini deu uma entrevista sobre o Casares. Pra quem não sabe, o Casares está, né, de saída do Corinthians, pode ser até que ele pare no Fluminense, né, e aí o Casares,
ele, desde que o Corinthians viu que não dava para mantê-lo pelo peso financeiro, pelo custo-benefício, o Wagner Mancini deu uma entrevista, ele foi questionado, né, por que ele não estava utilizando, né, o Casares, e o Wagner Mancini falou: eu estou tentando dar rodagens para os meus reservas, né, para os jogadores que vão suprir a ausência do Casares, já que ele vai embora. Né, já que ele é um atleta que está se despedindo, né, eu não vou ficar colocando ele como titular. Lembraram de alguém no Botafogo? Matheus Babi, Bruno Nazário. O Nazário é o exemplo mais clássico disso, né? O Nazário, nos 2 primeiros jogos do Botafogo, para que esse cara jogou? Né? Aí ele viajou para a Copa do Brasil, ele viajou com a delegação, fez um bate e volta no Maranhão, voltou para o Rio de Janeiro, o Botafogo ficou sem armador. Ao invés de usar alguém que pudesse fazer a função, o Botafogo ficou sem armador. Aí a vitória de 5-0 maquiou esse erro, né? E o Matheus Babi, eu não estou falando que não era para ter utilizado o Matheus Babi no Carioca. Claro que não, senão ele poderia não ser vendido, né? Mas será que é certo o Babi ter jogado uma média de 80, 90 minutos por jogo e o Matheus Nascimento ter entrado 10, 5 minutos em alguns jogos, em outros ele nem ter entrado? O Rafael Navarro, a mesma coisa, ter entrado 20 minutinhos, 30 minutos em um jogo e depois nem entrar. Será que é certo? A gente está vendo agora que não. O Rafael Navarro sente a coxa, né? Talvez pela falta de rodagem. E o Matheus Nascimento agora vai entrar, né? Poderia estar com um ritmo muito melhor, já poderia ter desencantado, metido gol. Isso é até bacana com a torcida, né? Cria um clima diferente, perdão, me enrolei, né? Mas não está sendo utilizado. E agora ele vai ter que ser utilizado contra o ABC, né? Fora de casa, no Frasqueirão, jogo difícil, jogo pegado, né? Que com certeza vão, né, dar porrada nele. E aí, o Botafogo perdeu uma oportunidade de ouro de dar rodagem para esse cara. É só isso, rapaziada. Essa é a minha opinião, né? Eu espero, não sei se vocês vão concordar, discordar, comentem aqui. E beijo no coração de todos, meus amigos aí que se dizem botafoguenses. Valeu, um abraço.